O tema da pregação hoje é o significado da transfiguração de Jesus. Mateus capítulo 17, verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. E aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Esta passagem tem muitas coisas a nos ensinar. E hoje eu quero mostrar para os irmãos que essa passagem nos ensina a lidar com a ansiedade, com as adversidades da vida, com o dia mau. Nós aí estamos entrando em mais um ano, em 2025. Então, pode ter certeza, durante esse ano nós iremos passar por muitas lutas, dificuldades. E você entendendo o significado da transfiguração, isso vai fortalecer a sua fé. No capítulo 15, Jesus ensina coisas que vão contramão dos ensinos dos fariseus. Jesus ali, ele, com sua interpretação correta da Bíblia, ele estava desagradando a grande maioria dos judeus. Jesus, ele não estava trazendo novas doutrinas, ele estava corrigindo o desvio da doutrina. A interpretação, ele estava trazendo a interpretação correta, sendo que os fariseus e os escribas distorceram a interpretação correta da Bíblia. Então isso estava trazendo conflito no meio do povo, ao ponto de os discípulos ficarem incomodados e desconfortáveis, principalmente Pedro. Em certa ocasião, Jesus ele começa a pregar duro, o povo começa a ir embora. Jesus diz: vocês estão me seguindo por conta do pão, do peixe, das bênçãos. E aí Jesus começa a ser duro, o povo começa a ir embora. E aí Pedro chega diante de Jesus e fala: Senhor, pega leve, o pessoal está indo embora. Aí Jesus vira e diz: você não está satisfeito? Você quer ir embora também? Pode ir. Pode ir. E aí Pedro diz: para onde iremos, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. E isso até certo ponto é compreensível. Porque sempre quando você afirma algo que vai contra a maioria, e era o que Jesus estava fazendo, na maioria das vezes as pessoas vão se voltar contra você. Quando você afirma algo que vai contra a maioria, muitas vezes você vai, na verdade, arrumar problemas. Quando você vai contra a maioria. Muitas crianças dizem para os pais, ah, mas todo mundo vai por aqui, mãe. Todo mundo vai por aqui, pai. Como diz uma mãe raiz, Meu filho, você não é todo mundo. Nós não somos todo mundo. Nós não fomos chamados para seguir a maioria, mas nós fomos chamados para seguir a verdade. Jesus não estava preocupado com a maioria, mas Jesus estava preocupado com a verdade. Nem sempre a maioria está correta. Nós vemos isso nas eleições. As pessoas colocaram aí um mau presidente, e a gente está vendo os resultados desse presidente hoje, onde a maioria votou nele. E hoje nós estamos colhendo aí a escolha da maioria. Então nem sempre a maioria está correta. Mas como eu já disse, Jesus não estava preocupado em agradar a maioria, mas Jesus estava preocupado com a verdade. Diferente de muitos falsos mestres, muitas falsas igrejas que amam um prédio de igreja lotado. Estão preocupados com a maioria. Se a igreja está cheia, isso é sinal de que eles estão no caminho certo. O termômetro para esses falsos pastores é achar que se a igreja está cheia, Deus está sendo com ele. Mas
O que eles deveriam, na verdade, é se preocupar em saber se Deus está se agradando com ele. Jeremias pregou por um longo tempo. Ninguém ouvia a voz de Jeremias. Nós vemos Noé pregando 100 anos. Ninguém ouviu Noé. Isso não quer dizer que Deus não era com Noé. Isso não quer dizer que Deus não era com Jeremias. Deus era. Mas eles estavam preocupados com a verdade. É Deus que dá o crescimento. É Deus que acrescenta a cada dia, como acontecia lá na igreja primitiva. Nós que somos pastores, ou nós que somos cristãos, nós devemos, em primeiro lugar, se preocupar com a verdade. O que eu estou pregando é a verdade. Não importa se vai ter 6 pessoas, 100 pessoas. Eu quero pregar é a verdade. Eu quero ser aprovado por Deus naquele grande dia. E essa era a preocupação de Jesus. A preocupação em pregar a verdade. E essa também deveria ser a nossa preocupação. Nesse contexto também, nós vemos Jesus, ele perguntando aos discípulos. Certa ocasião, diante dessa grande maioria que estava seguindo Jesus, Jesus pergunta para os discípulos: o que o povo diz que eu sou? O que o povo pensa que eu sou? E aí os discípulos respondem para Jesus dizendo: olha, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, algum dos profetas. E aí Jesus vira para eles e diz: e vocês? O que eu sou para vocês? Pedro levanta a voz e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus elogia Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Simão Barjonas, né? Que ele era filho de Jonas. Não foste a carne e o sangue que revelaste, mas o meu Pai que está nos céus. Então nós vemos ali Jesus se preocupando com o que eles pensavam sobre ele. Por quê? Porque muitos viam Jesus como apenas um profeta, apenas mais um pregador da palavra, apenas um homem comum. E muitas pessoas seguem a Jesus com essa visão, achando que Jesus é apenas um profeta. Outros acham que Jesus é um curandeiro. Outros acham que Jesus é um empresário, que se ele for nessa igreja, Jesus vai arrumar um emprego bom para ele, ele vai sair cheio do dinheiro. Outros acreditam que Jesus é um Papai Noel, é um vovozão. Todo Jesus que não é o Jesus da Bíblia é um falso Jesus. Então havia uma multidão seguindo a Jesus, mas não criam que ele era o Filho de Deus. Porém, Deus se revelou aos discípulos. Deus se revelou a Pedro e aos outros discípulos. Eles tiveram essa revelação, foi o Pai que revelou a vocês. Por isso que vocês estão declarando que eu sou o Filho do Deus vivo. Mas, depois desse elogio, os discípulos tiveram uma recaída. Pois Jesus estava agora dizendo que iria para a cruz. Agora eu vou para a cruz. É necessário que eu vou ir para Jerusalém e lá eu serei crucificado, eu serei morto. E aí os discípulos ficaram desesperados, ao ponto de Pedro chamar Jesus de canto e exortar Jesus. Que isso, Senhor? Para com essa ideia de morte, para com essa ideia de cruz. Eu já decidi aqui, o Senhor não vai morrer não. Aí Jesus repreende Pedro. Há poucos minutos havia recebido um elogio. Agora Jesus exorta Pedro, dizendo: afasta de mim, Satanás. Tu cogita das coisas dos homens, não das coisas de Deus. Por quê? Porque os discípulos, eles estavam se sentindo bem com a doutrina de Jesus. Estavam se sentindo bem com os milagres de Jesus. Mas quando o assunto foi cruz, eles não estavam querendo aceitar. Antes de nós julgarmos a atitude de Pedro e dos discípulos, vamos nos colocar na pele de Pedro. Imagine, você ama alguém. Pedro amava Jesus. Ele não queria que Jesus morresse. Então, colocando na pele de Pedro, né, Pedro tinha esse desejo por Jesus. Ninguém quer que a pessoa que você ama morra. Outra coisa que poderia estar ali no coração de Pedro: a cruz era lugar dos malfeitores. Só homens ruins, homens maus, assassinos, serial killers
pedófilos iam para a cruz e eram humilhados ali, sofriam horrores. Então, Pedro, por amar a Jesus, ele não queria que o mestre fosse para esse local horrível. Outra coisa, havia também uma batalha espiritual naquele momento. Pedro estava sendo tentado por Satanás. Havia essa guerra espiritual. Pedro e os discípulos precisavam entender que a morte fazia parte do plano de salvação. Mas essa parte eles não queriam engolir. Essa parte de cruz para eles era difícil aceitar. Hoje não mudou. Muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, o consolo de Deus, o amor de Deus, querem a cura, o milagre, mas não querem ouvir falar de cruz. Às vezes nós dizemos que amamos a doutrina de Deus, amamos a palavra de Deus, mas quando esta mesma palavra confronta o nosso erro, o nosso pecado, nós não queremos aceitar. Nós não queremos renunciar à nossa vontade. Mas Jesus disse: se você quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Nós, muitas vezes, não queremos aceitar as partes difíceis da Bíblia. Queremos só as partes fáceis. Não queremos negar a nossa vontade. E tomar a nossa cruz é isso, é aceitar as consequências de amar. Tomar a nossa cruz é amar através do sacrifício. Porque amar sempre vai incluir cruz. Amar sempre vai incluir sacrifício, renúncia. Não existe amor sem cruz, não existe amor sem sacrifício, não existe amor sem renúncia. Quem diz que ama alguém sem renunciar a algo na sua vida, esse não é um amor verdadeiro. Por exemplo, um pai e uma mãe que diz amar o filho, mas não está disposto a sacrificar pelo filho, a trabalhar duro, a ali suar, a camisa para trazer sustento para a casa, para a família, às vezes perder horas de sono, às vezes deixa de comer para que o filho seja alimentado. Se um pai e uma mãe não está disposto a isso, isso não é um amor verdadeiro. O amor verdadeiro é sacrificial. Por exemplo, um marido ou uma esposa que não renuncia às suas vontades, não ama de verdade. Só quer que o casamento seja para o bem de uma das partes. Não renuncie nada. Não é um amor verdadeiro. Um filho que não está disposto a renunciar à sua vontade para honrar os pais, não é um amor verdadeiro. Você não ama seu pai e sua mãe. Se você não está disposto a obedecer ao seu pai e à sua mãe, renunciar às vezes à sua vontade, às vezes você está certo. Às vezes o seu pai diz assim: não ande com aquele fulano. Aquele fulano, eu não quero que você ande com ele. Talvez o seu amigo seja uma boa pessoa, mas por você amar o seu pai, você vai obedecer. Eu vou renunciar. Se o meu pai está falando, eu quero honrar ele, eu vou obedecer. Se o seu pai diz: não vai naquele lugar, não vá naquela festa, não vá naquele local. Às vezes até não vai ter droga, não vai ter nenhum problema. Mas o seu pai entende de outra maneira, eu vou honrar o meu pai, eu vou negar a minha vontade. Porque eu amo. Apesar que eu posso ver que ele esteja errado, ele está tendo um preconceito, mas eu vou obedecer, porque eu amo, eu vou renunciar à minha vontade. Um amigo verdadeiro não é só aquele que está comigo nos momentos bons. O amigo verdadeiro é aquele que está no momento ruim e ele está disposto a carregar a sua cruz, a ajudar você a carregar a sua cruz. É renúncia. Mas ele dispõe do seu tempo para lhe ajudar você. Ele se preocupa com você no dia ruim, no dia mau, no dia que você perde o emprego, no dia que você está doente, no dia que você está ali, no dia mau, ele está ali disposto a lhe ajudar. Não existe Messias sem cruz. Pois não existe amor sem cruz, sem sofrimento. Lá em João 3,16 nós vemos isso claro, onde diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Foi um amor sacrificial. Deus sacrificou o seu Filho por conta de nós, para nos dar a vida eterna, nos dando um exemplo que o amor verdadeiro envolve sacrifício, renúncia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porém, os discípulos não conseguiam entender isso. Eles não estavam conseguindo entender que precisava-se Jesus ser entregue para ser morto na cruz. Nós vimos no capítulo 16 que os discípulos estavam então desesperados. Por quê? Porque a cruz para eles era algo real. Hoje, tem pessoas que usam, o crucifixo, num cordão, num adesivo, numa camisa, tem um desenho da cruz, e virou um enfeite. Mas naquela época não. Cruz era sinônimo de vergonha, de humilhação. A cruz era usada para punir os malfeitores, os pedófilos, serial killer, homens que eram ali criminosos de alta periculosidade. Mas preste atenção, se nós não colocarmos na pele desses discípulos, o que eles estavam sentindo, nós não iremos entender a pressão que eles estavam passando. Por que eles não estavam querendo aceitar a cruz? Eles estavam passando por uma pressão enorme. E se nós não nos colocarmos na pele deles, nós não iremos entender o que eles estavam sentindo. Na verdade, em tudo que nós vamos fazer, devemos fazer, deveríamos nos colocar na pele do outro. Quando nós nos colocamos na pele do outro, na situação do outro, nós entendemos melhor as pessoas. E às vezes muitas pessoas têm o erro de ir para a Bíblia, ler uma passagem bíblica e não se colocar no lugar do personagem. Quando a gente faz isso, nós entendemos melhor as pessoas e melhor a história. Por exemplo, às vezes você vê uma notícia no jornal, Você vê lá, teve um alagamento na cidade. Se você não se colocar no lugar da pessoa, nossa, olha, a pessoa perdeu tudo. Nossa, deve estar sofrendo. Você não vai entender direito o acontecimento. Se você só olhar a notícia e, tanto fez, tanto faz, você não vai entender o que se passa na vida daquela pessoa, naquele momento. Muitas pessoas têm essa dificuldade, por quê? Porque são narcisistas. E se tornam o seu próprio Deus, são incapazes de se colocar numa posição inferior a ela. Ela não se coloca na pele da outra, então ela não entende. Isso não é coisa de cristão. Mas vamos nos colocar no local dos discípulos, no lugar deles, recebendo essa notícia pela primeira vez. Eles andaram com Jesus, viram milagres, viram maravilhas, viram a salvação, viram o Filho de Deus. Eles viram muitas coisas, os demônios sendo expulsos das pessoas, milagres lindos. E agora eles estão prestes a perder tudo isso na mente deles, porque eles não entendiam a cruz ainda. E outra, eles estavam diante do governo único mundial da época, que era o Império Romano. Hoje tem pessoas que estão aí esperando o governo mundial que vai vir. Naquela época já existia. Só existia um governo, já tinha um imperador, o anticristo da época, Nero César, mais tarde, futuramente, que perseguiu os cristãos, perseguiu a igreja. Ali já tinha um governo único mundial. E eles estavam diante deste império. Estavam diante do judaísmo, dos fariseus, homens que tinham poder ali na terra. Então, se nós não colocarmos no lugar desses homens, nós não entenderemos o que eles passaram. Nós não entenderemos porque Pedro negou Jesus 3 vezes. E o que será que passava na cabeça desses irmãos? Em primeiro lugar, imagine, Jesus vai ser crucificado, mas só bandido termina crucificado. E se os fariseus estivessem certo? E se nós estamos sendo enganados? E se o que os fariseus dizem está correto, que ele é um falso profeta? Poxa, os fariseus são ricos. Será que eles não estão certos? Será que não são eles os verdadeiros mestres? Será que eles não estão certos quando disseram que Jesus fazia os sinais e expulsava os demônios pelo poder de Belzebu, pelo poder dos demônios?
Poxa, todos os sacerdotes estão dizendo que ele é um falso profeta. Os sacerdotes são descendentes de Arão. As multidões dizem que ele é um falso profeta. Então, existe essa pressão sobre os discípulos. Imagine também os demônios soprando no ouvido de Jesus que ele era um falso profeta. Então, eles estavam diante desta pressão. E um cedeu, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes cedeu. Então este é o contexto para entendermos a transfiguração. Por que que Jesus apareceu no monte, cheio de honra, de glória, a sua face brilhando, ali, as suas vestes brilhando? Por quê? Porque Jesus foi misericordioso com aqueles irmãos. Jesus deu a visão então para eles, para impedir que eles se desviassem e perdessem a fé. Então Jesus pega os discípulos, levam eles para um alto monte, e ali Jesus se manifesta de uma maneira gloriosa a eles. Jesus então se revela a eles de maneira gloriosa e mostra para eles quem ele realmente era. Jesus mostrou o que estava debaixo do véu da sua carne. Ele mostrou quem ele era, que ele não era apenas um homem comum, que ele não era apenas um novo profeta que surgiu em Israel, mas que ele era Deus, que ele era o Filho de Deus. Se nós convivêssemos com Jesus naquela época, nós veríamos ele como um homem comum. Se ele entrasse aqui hoje, sentasse aqui no banco, talvez você nem saberia que era Jesus, porque ele se parecia com todos os outros. Quando você vê às vezes pinturas, desenhos de Jesus, você vê uma luz, um feixe de luz na cabeça de Jesus ou dos apóstolos, para identificar que aquele ali era Jesus, que aquele ali eram os apóstolos. Naquela época não tinha isso. Você olhasse para Jesus e talvez ele estaria sentado do seu lado e você não saberia. Por isso que Judas teve que identificar Jesus com um beijo, quando traiu, para mostrar para os guardas: olha, esse é o que eu beijar, ele é bem parecido com os outros discípulos, mas aquele que eu beijar, esse é o Jesus que vocês estão perseguindo. Então Jesus na transfiguração tem esse objetivo de mostrar aos discípulos que ele não é apenas um homem comum. Lá em Mateus 17, no verso 2, ele diz: o seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Jesus estava querendo mostrar a sua glória, estava querendo fortalecer a fé deles. Por quê? Porque eles estavam entrando em desespero. Jesus estava sendo misericordioso com eles. Esse texto também, no verso 2 e o verso 3, que mostra que Moisés e Elias aparecendo, refuta a ideia da reencarnação. No Espiritismo, se prega que se você morrer hoje, você hoje é o José. Aí você vai nascer em um outro corpo, você vai ter uma outra vida. Agora você vai ser o João. Aí você morre, o João morre, aí agora você vai reencarnar em uma outra pessoa. Só que isso é heresia, isso é doutrina de demônios. Isso não vem da Bíblia. Isso não é de Deus. Esse texto refuta isso, porque Moisés e Elias morreram. E eles não reencarnaram. Eles ali aparecem como Moisés e Elias, a mesma pessoa, falando com Jesus. Então nós seremos as mesmas pessoas no porvir. Nós lá esqueceremos de tudo que aconteceu e seremos outras pessoas, será tudo apagado. Não, seremos as mesmas pessoas. Moisés e Elias estavam falando o que com Jesus? Aqui em Mateus, não fala o teor da conversa, mas lá em Lucas 9,30, que é a mesma história, lá Lucas traz esse detalhe. Olha o que diz. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falando da sua morte. Qual que era o teor da conversa? A morte, a cruz, o qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então os discípulos não estavam entendendo por que Jesus precisava ir para a cruz. Aí, nesta conversa, fica claro para eles: olha,
faz parte da missão de Jesus ir para a cruz. Se Jesus não for para a cruz, a humanidade está perdida. Então, por isso que Jesus aparece a eles em glória, em honra e glória, cheio de majestade. Então, qual que é o objetivo desta visão? Fortalecer os apóstolos naquilo que era a fraqueza deles. Por quê? Porque a fraqueza deles era não aceitar que Jesus iria morrer. Então, isso vem para fortalecer a fé desses irmãos. Nessa transfiguração, nós vemos, em primeiro lugar, a divindade de Cristo. Deus, ele diz: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E Moisés e Elias concordavam com Jesus que iria morrer. Ou seja, a lei que representa Moisés e os profetas apontam para Jesus, estão de acordo com Jesus. Então, vocês, Pedro, Tiago, João, vocês não estão crendo numa mentira. Jesus é a verdade. Vocês não estão vendo apenas Elias e Moisés concordando com o Messias, mas vocês estão ouvindo a própria voz de Deus, porque ali diz, no verso 5, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Então essa visão nesse monte foi para fortalecer, né? Deus diz: ouve o meu filho, confie no meu filho. Moisés, que representa a lei, Elias, o profeta, estão de acordo com o meu filho, escutai-o. Não temam. Quando você for tentado no dia da angústia, no dia da aflição, no dia da tribulação, no dia mau, a perder a sua fé, a achar que Jesus não era o Filho de Deus, que Jesus foi apenas um homem, lembre-se desta passagem, onde o próprio Deus disse: eis aí o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, ouvi-o. Siga os ensinamentos de Cristo. Porque esta passagem serviu para fortalecer a fé dos apóstolos. Pedro, ele relata isso lá em 2 Pedro, capítulo 1, no verso 16. Pedro, ele fraquejou sim, ele negou Jesus 3 vezes, mas ele não foi destruído, ele não perdeu a fé. Olha o que diz lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Eu estou falando de Jesus, isso não é uma fábula, eu não inventei isso, não é um conto de fadas, não. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, nós vimos ele, nós vimos a sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Ele está falando do relato do Monte da Transfiguração. Eu ouvi, não é alguém que me contou, os meus olhos viram ele em glória e honra. E a carta de Pedro, se você ler ela é uma carta a irmãos que estavam sendo perseguidos, que estavam sofrendo. E Pedro escreve esse relato para fortalecer a fé dos irmãos. Isso também se aplica a nós hoje. Quando nós fomos tentados a perder a fé, a desanimar, lembre-se, Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Cristo, o Messias. Ele veio, morreu e ressuscitou. E Ele está à destra do Pai, está reinando sobre as nações. Ele reina, nada foge ao seu controle. Lembramos que todos sofreram. Esse Moisés e esse Elias que apareceram ali nesse monte, sofreram horrores. Isso nos traz esperança, porque eles estavam no céu com Deus. Eles foram honrados por sofrer, por amor a Deus. Moisés, imagine Moisés, o que Moisés sofreu com aquele povo murmurador no deserto. Moisés foi lá, foi o libertador, tirou eles da escravidão do Egito, e o povo murmurando. Moisés, junto com eles, viram ali Deus cuidando deles, mandando maná do céu, cobrindo eles com uma nuvem, cobrindo o sol com uma nuvem durante o dia. Ali durante a noite trazia uma coluna de fogo para aquecer eles. Viram o mar vermelho se abrindo, e o povo murmurava: por que nós
não morremos, não ficamos lá no Egito. Lá tinha carne, lá tinha os temperos, as cebolas. Nós estamos aqui, Senhor, você trouxe aqui para nós morrermos no deserto. Um povo murmurador. Mas Deus deu graça a Moisés, Deus honrou Moisés, e Moisés recebeu a salvação. Assim também Elias, imagine Elias. Elias enfrentou Acabe, aquele rei perverso, aquele rei ímpio que casou com Jezabel. Enfrentou os profetas de Baal, orou a Deus, o fogo do céu desceu, e o povo não abandonava a Baal. O povo não queria saber de Deus, ao ponto de Elias se esconder numa caverna e pensar em morrer. Aí Deus vira para ele: não, Elias, você pensa que você está sozinho? Não, ainda tenho outros 7.000 profetas que não se curvaram diante de Baal. Mas Elias sofreu, mas Deus honrou Elias, Elias foi salvo. Nós vemos aqui ele no monte também da transfiguração. Então, como então essa visão pode nos ajudar a combater a ansiedade e o desespero? Porque era isso que os discípulos estavam vivendo, em desespero, ansiosos. A raiz da ansiedade é que você imagina o futuro em que a graça de Deus não estará presente. O ansioso, ele pensa muito no que vai acontecer no amanhã. Ele vive o momento antecipadamente. Por exemplo, você precisa resolver um problema daqui a uma semana. Aí você fica todo dia pensando no problema e como que vai ser, o que você vai ter que fazer, como que você vai ter que agir, o que você vai ter que falar. Aí você sofre antecipadamente. É isso que é a raiz da ansiedade, é viver o momento antecipadamente. Lá em Mateus 6,34 nos ensina: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Se preocupe com o agora. O amanhã pertence a Deus. Eu e você não temos a máquina do futuro para ir lá no futuro e resolver. Por isso que nós devemos viver o agora. Agora a pessoa que é ansiosa, ela fica inquieta e ela sofre. Não há problema em nós planejarmos o futuro. O problema é viver inquieto em relação ao futuro. O inquieto, ele sempre se vê no futuro. E às vezes achando que já vai dar errado. Vou conversar lá, vou fazer uma entrevista de emprego, mas vai dar errado, eu vou gaguejar, eu vou falar tudo errado, e ele já se vê lá. Mateus 6,25 vai dizer: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Então Deus cuida. Nós devemos viver o agora, e entender que no futuro Deus vai cuidar de nós. Talvez você olhe para situações que você pensa que você vai estar no enrosco no futuro. O que será que vai ser? E se no futuro eu não tiver ninguém para cuidar de mim? E se meus filhos me abandonarem? E se eu ficar sozinho, todo mundo morrer? Eu vou ficar velho? Quem que vai cuidar de mim? Deus vai cuidar de você. Se preocupe com o agora. Pode ter certeza. Se você é filho de Deus, se você nasceu de novo, Deus vai cuidar de você. Deus, ele não, muitas vezes, ele não trabalha com antecipação. Nós somos antecipados, Deus não. Um exemplo. Eu convido você para ir no restaurante mais caro de Cruzeiro. E aí você vira para mim e diz: olha, não vai dar para eu ir porque eu não tenho dinheiro. Aí eu falo para você: fique tranquilo, nós vamos daqui a uma semana. Mas eu vou dar R$200 para você lá e para você estar ali naquele momento comigo ali para a gente almoçar lá. Quando eu digo para você que eu vou te dar R$200, isso não quer dizer que eu vou te dar hoje. Eu vou te dar os R$200 no dia que a gente estiver lá no restaurante. Então Deus, muitas vezes, Ele trabalha dessa maneira. Aquilo que você precisa, Ele não vai dar hoje. Ele vai dar no dia que você precisar. Então não adianta você querer ficar querendo vivenciar aquilo que vai acontecer no futuro
sendo que você não está com os R$200 na mão. Você não vai conseguir passar por aquilo. A graça de Deus funciona muitas vezes assim. Deus ele só vai derramar a graça no dia que você precisar. Então, se você viver o futuro sem essa graça, porque você não recebeu ainda, você vai sofrer, você vai ficar desesperado. Por isso que lá em Mateus 10:17, olha o que diz: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios. Jesus está falando do futuro. E vos açoitarão nas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunha a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então Jesus está falando, no futuro, muitos de vocês serão presos, entregues aos sinédrios, aos reis, aos governantes. Mas fique tranquilo, não fica aí pensando o que você vai falar naquele dia, não. Vive o agora. Porque eu só vou derramar essa graça capacitadora naquele dia. Naquele dia será ministrado na sua boca o que você deve falar. Se você quiser viver agora isso, pensando que você vai ser preso, que você vai ser martirizado, você vai ficar desesperado, porque ainda você não recebeu essa graça. Essa graça vai receber no dia que você precisar. Então eles não poderiam viver antecipadamente esse dia mau. E assim nós também. Não podemos ficar pensando nas coisas ruins que hão de acontecer. Devemos viver o agora. Basta cada dia o seu mal. Se eles tentassem viver este momento, eles ficariam desesperados. Pense nos momentos mais difíceis que você já passou na vida. Às vezes um luto. Morreu uma pessoa que você ama muito. Um dia que você ficou desempregado, e aí você está com a sua família, e você está lá, num momento muito difícil, mas aí Deus deu graça para você. Você conseguiu passar por aquela situação. Você conseguiu vencer. E talvez você pensasse, eu nem imaginava que eu era tão forte assim. Eu nem imaginava que eu tinha essa força. Na verdade, você não tinha. Deus deu para você exatamente naquele dia mau. Deus capacitou você para enfrentar aquele dia mau. Aquele dia terrível. Quantas vezes, eu já vi pessoas que se achavam fracas e no dia do velório da mãe, do pai, elas pensavam que não ia aguentar. E foi aquela pessoa que Deus deu força para ajudar as outras pessoas. Os irmãos que às vezes ficam desesperados, que às vezes são ímpios, que não têm essa graça capacitadora, não têm a esperança em Cristo Jesus. Então Deus dá no dia mau. Por isso devemos focar no agora. Viva um dia de cada vez. Nós não temos a máquina do tempo. Nós ainda não recebemos os R$200 na mão. Os R$200 vai ser só dado no dia que a gente precisar. E é isso que Jesus fez com os apóstolos. A transfiguração serviu para isso, para fortalecer a fé deles e mostrar para eles, eu sou o Rei da Glória, eu estou no controle de tudo, eu preciso ir para a cruz, para que vocês tenham vida eterna. Então, a visão foi dada no momento exato que eles precisavam. E essa faz parte da doutrina da perseverança dos santos. Os apóstolos então foram capacitados a perseverar até o fim. Por que os apóstolos, depois, eles foram martirizados? Eles morreram por causa do nome de Cristo. Porque Jesus cuidou deles. Jesus deu graça. O Pai deu graça. Pedro, no primeiro momento, negou Jesus 3 vezes, mas depois Pedro foi ali o pastor das ovelhas de Israel. E no final, Pedro glorificou a Deus, ali em sua morte, morrendo, ali na cruz, glorificou a Deus. Deus deu graça, Deus cuidou dele. E assim também é na nossa vida, Deus cuida de nós. Deus cuida dos seus filhos. Moisés e Elias foram capacitados para aguentar o povo incrédulo.
E Deus, Ele dá graça para nós no dia mal. Então, no dia que você for tentado a perder a fé, o dia que você ouvir doutrinas que falam em relação à divindade de Cristo Jesus, lembre-se da palavra de Deus. Lembre-se do Monte da Transfiguração. Quantas pessoas dizem, né? Eu não aguentaria passar o que a outra passou. É porque ela não tem a visão bíblica. Você passaria sim, porque Deus daria graça. Deus cuidaria de você, se você é filho de Deus, Deus iria capacitar você. Eu lembro quando a minha prima estava fazendo quimioterapia em Taubaté, eu levava ela sempre, toda semana. E Deus capacitou ela a enfrentar aquele momento. Ela, apesar das dificuldades, ela estava lutando pela vida. Deus estava capacitando ela, ela não desanimava, ela tinha esperança. Apesar de ser um caso crítico, que no final ela veio a falecer, mas até o último momento ela teve esperança. Ela teve esperança. Muitos primos meus diziam, eu se fosse no lugar dela, eu nem quimioterapia eu estava fazendo, eu acho que já tinha morrido, eu não tinha essa força que ela tem. Ela passou por várias cirurgias, ficou toda cortada, mas Deus deu graça, Deus cuidou dela. Talvez hoje nós não entendemos, mas no futuro ela vai entender. Né? Muitos teólogos também chamam isso de graça futura, né? Que Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida. Vamos nos colocar de pé e vamos orar a Deus para que Deus sempre nos capacite no dia mau, para que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo no dia da aflição, no dia da angústia. Quantas pessoas glorificam a Deus, às vezes no dia da angústia, no dia mau, no meio da sua família, no meio dos incrédulos. Porque os incrédulos, eles não sabem lidar com a dor, eles não sabem lidar com o luto, com o velório. E aí eles veem, mas como que ele consegue força? Como que ele consegue ainda estar de pé? Como que ele consegue ali estar vivo nessa situação? É por quê? Porque Deus cuidou dele. Deus derramou a graça dele sobre nós. Então que nós, no dia mau, possamos lembrar, não andemos ansiosos pelo dia de amanhã. Vivemos o hoje. A única certeza que eu tenho no futuro, Deus está no controle. Deus vai cuidar de mim. Deus vai cuidar dos mínimos detalhes das nossas vidas. Deus se importa com nós. Deus não é como o Deus do islamismo, aonde que é um Deus que transcende, que Ele não intervém nas nossas vidas, não intervém neste mundo, não. O nosso Deus, Ele intervém na nossa história, Ele intervém na história humana. Lá em Salmos vai dizer que Deus, Ele diz para o seu Filho, para Jesus, vem, se assenta à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos seus pés. Jesus está reinando tanto no céu como na terra. Jesus está reinando no céu, está reinando nas nossas vidas. Então nada foge do controle dEle. O dia que você for tentado a vacilar na fé, lembre-se, Deus tem cuidado. Lembre-se do que Ele disse para nós. Ele prometeu, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode perder dinheiro, você pode perder saúde, mas jamais você vai perder a presença dEle na sua vida. Ele vai cuidar de você, seja no dia da bonança, seja no dia da angústia. E esse é o maior bem que nós temos, saber que Ele irá cuidar de nós. Senhor, meu Deus, nós agradecemos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo Senhor ter garantido a nossa salvação, porque o Senhor diz, aquele que é do Senhor jamais escapará das mãos do Senhor, porque o Senhor irá nos fazer perseverar. Eu sei que no dia mau, Senhor, o Senhor estará conosco, porque o Senhor preza pela Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, que no dia mau não venhamos perder a fé, mas que a cada dia o Senhor aumente a nossa fé, e assim possamos glorificar o Teu nome, seja na bonança, seja na angústia, que nós, ó Pai, a cada dia possamos dar frutos dignos de arrependimento ao Senhor, possamos dar frutos de justiça, que a cada dia o Espírito Santo nos capacite a viver para a glória do Teu nome.